Guarãs, salvem todos, todas e todos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao podcast Desver. Hoje estamos aqui muito bem acompanhados com Márcia Tiburi, como vocês já podem ver. Já queria desde já, Márcia, registrasse minha admiração pelo seu trabalho, que não é de hoje, e por todos os seus trabalhos, todas as dimensões da sua atuação política, artística, filosófica, sociológica. A gente tem um imenso respeito, assim, admiração pela sua atuação. Então é uma grande honra ao podcast Desver, tua presença aqui. Obrigado pela generosidade, assim, de ter aceitado, sem conhecer muito o podcast, né? Foi assim, vou lá e tal, e aceitou a proposta. Brigadíssimo mesmo por isso. Eu vou fazer uma apresentação aqui meio protocolar da Márcia, depois eu passo a palavra, ela me corrige aqui se as informações estiverem desatualizadas, tá, Márcia? Então, Márcia Tiburi é professora da Universidade de Paris 8, na França, autora dos livros Filosofia Prática, Ética, Vida Cotidiana, Vida Virtual, Recorde, 2014, Feminismo em Comum, pela Rosa dos Tempos, em 2018, Complexo de Vira-Lata, da Civilização Brasileira, 2021, entre outros tantos que a gente vai eventualmente comentar aqui hoje. Graduada em Filosofia pela PUC, Rio Grande, e Artes Plásticas pelo Instituto de Artes da URGS, aqui em Porto Alegre, de onde eu falo. Mestre em Filosofia pela PUC, também. Doutora em Filosofia pela URGS, de novo, também aqui em Porto Alegre. Com ênfase em Filosofia Contemporânea e ainda tem pós-doutorado em Artes pelo Instituto de Artes da Unicamp. A Márcia é escritora. Em 2005, publicou Magnólia, seu primeiro romance, que foi finalista do Prêmio Jabuti. De lá para cá, escreveu diversos outros romances e esse mês está lançando Com os Sapatos Aniquilados, Helena Avança na Neve. Esse título é incrível. Com os Sapatos Aniquilados, Helena Avança na Neve. Parece um verso de poema, né? E pela editora Nós. Acho que é digno de nota aqui, em relação à biografia da Márcia, que ela foi a convite do Lula, vocês sabem todos, né? Candidata do PT ao governo do Rio de Janeiro, em 2018. E como o próprio Lula diz numa carta pública, a Márcia foi assim, além das análises políticas, é a 11ª tese contra Auerbach, né, que ela efetivou, e isso demanda uma enorme coragem, e especialmente porque, como diz o Lula na mesma carta, as pessoas exigem mais de um político do que exigem de si mesmas. Além disso, a gente tem uma imensa identificação com a Márcia aqui no podcast, porque além de filósofa e política, claro, de esquerda, né? Ela curte psicanálise, escreve, é artista visual. Você seria, Márcia, uma excelente candidata a host do podcast Desver, porque tudo que você fala e gosta, né, é o que a gente fala e gosta aqui no podcast, e você executa com excelência, assim. Bom, a Márcia também está iniciando um grupo de leitura Filosofia Feminista, começou agora em agosto, né? Depois, se ela puder falar até fazer um jabá aqui, seria legal. E tem um canal no YouTube, Márcia Tiburi Filosofia em Comum. Se inscrevam lá, é bem massa o canal, eu acompanho. Tem muitos vídeos lá, né? Já que vocês, antigos, que vocês podem aproveitar. E aproveitem e se inscrevam também no nosso canal, tanto do YouTube quanto aqui no Spotify. O episódio de hoje está sendo transmitido em vídeo, né, em ambas as plataformas, porque faz parte das nossas comemorações dos 100 episódios, né, do Desver. Vocês encontram ainda, gente, quem está só ouvindo, podem procurar tanto no Spotify quanto no YouTube, disponível lá as entrevistas com Douglas Rodrigues Barros, com Tix, artista visual, com Christian Dunker. Encontraram também com a Márcia Tiburi, com Ivan Zanzuki e com o Cláudio Tebas. Legal. Vou passar então a palavra ao Gil, ele vai emendar uma primeira pergunta antes de jogar para você ainda, tá, Márcia? Bom, aqui assim, Márcio, a gente fala mais do que o convidado. Paciência, né? Vai fazer o quê? Mas assim, para a gente começar a conversa, claro, também te agradeço bastante de ter aceitado o meu convite. Foi meio assim, correndo na saída lá do lançamento do livro do Dunker, né? A gente se encontrou rapidinho e a Márcia aceitou prontamente conversar com a gente. Mas para a gente começar a conversar, a minha pergunta
é como é que você vê essa intersecção entre filosofia, artes visuais, a escrita criativa de ficção, como que essas coisas se articulam assim no seu trabalho, na sua formação, como que uma coisa poliniza a outra, e enriquece a outra, que são áreas que parecem ser distantes, né, olhando de longe. Uhum. Bom, eu quero agradecer a vocês dois eh, pelas palavras generosas e pelo convite. Eh, eu gostei muito do título do podcast de vocês. Desver é um conceito riquíssimo, então imagino que o pessoal que está habituado a vir aqui sempre tem conversas interessantes. E, e fico muito grata, então, por esse convite. E fico grata também por essa pergunta, porque é tão bom poder falar sobre esses assuntos, digamos, mais epistemológicos, linguísticos, num contexto em que as pessoas têm tanta ansiedade em relação a questões políticas. Não que a epistemologia não seja política, evidentemente tudo é político, mas tudo também é epistemológico. Então, então é muito bom poder começar por esse outro lado agora. E então eu vou contar um pouquinho de história, embora eu vá tentar ser breve. Eu a- vou tentar resumir e também transformar em tese as histórias que eu vou contar. Eu sempre tive uma produção linguística muito variada, sempre foi assim. Então, desde criança, adolescente, sempre desenhei, sempre escrevi. Descobri a filosofia quando eu era adolescente, então a filosofia era era uma forma desafiadora, porque, evidentemente, ninguém ao meu redor lidava com aquele assunto, e eu nem sabia o que assunto exatamente era aquele, eu mesma não sabia, era menina, e fui descobrindo sozinha. Depois, claro, fiz faculdade, mestrado, doutorado, tudo isso, e comecei a entender como os outros também entendiam essa coisa chamada filosofia. E então, essa foi a minha formação que me permitiu me tornar uma professora, né? Então, é uma formação muito clássica, fazer faculdade, fazer bacharelado, licenciatura, mestrado, doutorado, enfim. E aí, mas ao mesmo tempo, eu deveria ter sido artista, porque eu sempre fui uma. Digo, deveria ter sido artista, isso é uma formulação também que tem a ver com aquele destino ao qual a sociedade, a família, as instituições lançam você. E vocês vão pensar, bom, mas que sorte, né? Você tinha pessoas ao seu redor que achavam que você podia ser artista. Sim, porque eu desenhava e porque eu era muito, desenhava muito, todo o tempo desenhava. E, contudo, vejam, a permissão para uma pessoa como eu ser artista derivava do fato de que, sendo mulher, na verdade, ninguém espera que você seja nada mais do que isso, ou, digamos, nada mais do que uma mulher que casa, tem filhos e serve o marido, digamos assim, serve a família. E a profissão artista, ela até combinava com uma mulher. Então, eu vim a descobrir isso muito tardiamente, que aquilo que eu interpretava na minha própria vida como sendo eu achava que eu era uma pessoa muito livre, porque eu tinha estudado filosofia, tinha estudado artes e tal, e vivia a minha vida, até que eu me dei conta que, na verdade, ninguém nunca tinha me questionado muito em relação a isso, porque não se espera nada de uma mulher numa sociedade patriarcal. Então, em relação àquilo, aquelas ações, aqueles projetos que fazem parte do projeto patriarcal, você é sempre aceita. Você não é aceita quando você começa a ser uma intrusa, né? E aí você começa a fazer coisas que eram destinadas, digamos, aos homens, enfim, aos sujeitos do privilégio. Isso que eu estou falando em relação às mulheres vale, evidentemente, para a questão racial, vale para a questão de classe, porque tudo isso é interseccional mesmo, né? Bom, mas em termos assim mais epistemológicos, saindo dessa percepção da ordem da produção científica e linguística, eu sempre pensei que a filosofia ela pode se fazer de diversas maneiras e que ela é uma forma proposicional. Então, eu posso fazer filosofia fazendo texto, que é o que a gente mais conhece, mas eu posso fazer filosofia
quer dizer, fazer o texto no sentido do tratado, no sentido da tese, no sentido do artigo científico, e no sentido do ensaio, que, enfim, também tem uma história na história da filosofia, tem um engajamento forte, né, na história da filosofia, sobretudo muita teorização sobre isso no século XX, mas eu posso fazer filosofia através das artes visuais, do cinema, posso fazer filosofia como pintura. Eu tenho um livro meu que ele eu escrevi um livro há anos atrás. Quando eu fui reescrever o livro, eu resolvi escrevê-lo num pano e ele começou a virar uma outra história, e de repente ele é um livro totalmente dobrável. O conteúdo está todo ali, o conteúdo foi mudando à medida que eu também fui escrevendo ele dentro desse outro suporte, que não é o códice, né, a clássica brochura aí dos livros tradicionais. Mas, enfim, quero dizer, também podemos fazer filosofia, tratando dessa questão literária, como a Simone de Beauvoir fazia. Para Simone de Beauvoir, por exemplo, o romance é uma forma filosófica, e uma forma filosófica muito completa, porque não trabalha apenas com deduções ou inferências, ou, enfim, formulações verbais ou formulações lógicas e proposições lógicas tradicionais, mas trabalha com afetividades, com outros elementos, coloca em cena a questão do personagem, da ação, dos acontecimentos. Eu estou falando, portanto, não apenas dos conteúdos filosóficos ou dos clássicos temas da história da filosofia que podem ser trabalhados didaticamente dentro dos romances ou das outras formas artísticas, literárias e artísticas, mas eu estou me referindo mesmo a uma estrutura formal. Então, pensar nessa estrutura formal, isso acho que muda a nossa relação com essas artes, né? Eu estou aqui lembrando, por exemplo, de uma artista chamada Laura Lima, que eu gosto muito, que é uma artista mineira que mora no Rio, que é uma artista conhecida em muitos países, enfim, por aí, e ela fez uma obra sobre a qual, inclusive, eu escrevi muito recentemente, que chama Balé Literal. E é um universo completamente doido, vamos dizer assim, né? Usar esse termo. É uma loucura, e é uma loucura pensada, e é uma coisa genial. E aí fico pensando, aquilo é pura filosofia. Toda a construção desse chamado balé literal, que é uma performance dos objetos, é a transfiguração do lugar comum, como dizia o Arthur Danto, mas ao mesmo tempo, um processo de reflexão ao qual a gente é convidado pelo avesso, sabe? Então parece que a gente penetrou na loucura, mas na verdade a gente penetrou na reflexão. Então é um negócio tão genial. E aí eu fico pensando, o que é isso? É isso que está em jogo quando a gente entra nesse trabalho da linguagem. Você vai descobrir coisas que elas podem estar no extremo oposto daquilo que você estava tentando fazer. Então, eu fico fazendo isso mais porque eu sou pessoalmente, assim, uma pessoa cuja cabeça não para. Eu tenho uma produção, uma imaginação que está sempre em ação. Então, claro, eu tento costurar as coisas, mas fui aprendendo essa costura também ao longo da vida, e é muito recente, inclusive, isso de poder juntar tudo no mesmo lugar, até porque assim, digamos, não é habitual juntar tudo no mesmo lugar. Então, quando você começa a fazer isso, nem sei quem é que faz isso, né? Quer dizer, tem alguns artistas, tem algumas pessoas que têm uma formação assim meio tripla, junta tudo. Vocês estão falando aqui que vocês também transitam nesse território de todas as coisas ao mesmo tempo e todas juntas ao mesmo tempo agora. Mas eu também, só para fazer um fecho nisso e colocar uma questão talvez seja menos importante, mas não deixa de ser interessante, que que muita gente não gosta, tem muita gente que fica com raiva disso, tem muita gente que fica com mau humor, tem gente que me detesta, também por isso, porque tem uma liberdade, né, gente, nesse negócio de você
escrever, pintar, desenhar, mas assim, e tem muita gente que fica irritado também, não gosta e já começa a dizer que é ruim ou não gosta de mim pessoalmente, assim mesmo não me conhecendo, e aí eu fico vendo assim, como tem na verdade, um rancor, né, e um ressentimento em relação ao que os outros, enfim, podem fazer, a potência dos outros, né? Como se você fizesse arte para ofender alguém, não é para ofender só porque é bonito, né? Enfim, então acho que isso não é o mais importante, mas não deixa de ter aí algo para a gente pensar juntos também. A excelência no outro joga luz sobre a minha falta, né? E aí a coisa, para quem não está acostumado com esse tipo de situação, a coisa aperta, né? Mas acho que o Gustavo É, quer tomar a palavra tem, para fazer uma outra pergunta. tem uma pergunta que vai um pouco na esteira, Márcia, do que você respondeu ali, que é assim, mais para frente a gente vai pedir para você falar, claro, do livro novo que está sendo lançado agora, mas no livro de 2011, que é O Olho de Vidro, a televisão e o estado de exceção da imagem, você insere a televisão e a tecnologia da televisão como um mediador da experiência estética dos sujeitos com o mundo. E cria, inclusive, um conceito que eu acho extraordinário, que é o de experiência televisual. Eu, como professor de desenho, que fui durante muitos anos, Márcio, uso muito a expressão experiência visual para tentar enunciar o que é o ato de desenhar, né? Mas você afirma no livro que a televisão é política justo na medida em que ela atua esteticamente. Quer dizer, o fundamento político da televisão é determinado pela estética. E acho que hoje isso talvez possa ser alargado da televisão, se expandido, né, para a web, enfim, né, para monitores em geral, talvez. Eu tenho pensado no sentido, Márcia, de que assim o corpo é um sensor. Uhum. Ele seria uma composição de sensores que são altamente especializados, que a gente chama de sentidos, né, porque tudo no corpo ou é feito para sentir ou é feito para conservar os órgãos dos sentidos, né? Do argumento de seu livro, a gente acha que pode depreender assim que a política é o que organiza o que será visível ou não, o que será audível ou não, ou seja, o que será representado no campo do sensível, porque ela é que determina, né, o que aparece, o que não aparece, o que é mostrado, o que não é mostrado, através dos dispositivos de poder, né? Assim ela vai dispondo o que é fruído ou não pelos sentidos. Porque a política se interpõe assim entre os fenômenos, né, e os sentidos. Daí, nesse livro, O Olho de Vidro, você termina com uma coisa que eu achei genial, você chama de opticário, né, que está lá no finalzinho do livro, que é muito incrível, e dizendo assim sobre o olhar que é um grande tema aqui nosso do podcast, e também um tema de pesquisa meu no projeto de mestrado. Você diz assim, isso aqui é a página 314, tá, gente? Quem quiser, o livro é esse daqui, bem bonito, tá? Pela Recorte, O Olho de Vidro. A descrição de noções e conceitos que escapem da tentativa de categorização própria a uma filosofia do olhar. É o que você está colocando no livro, assim, né? Seria uma teoria dos modos de ver, dos modos de olhar, e uma tentativa de demonstração pela definição das categorias capazes de expressar as contradições do olhar. Aí você define, esse opticário, ele é meio um glossário, assim, um dicionário, né, de termos que estão vinculados aos conceitos da televisão e etc. E o primeiro conceito, ele é vídeo. Só que a Márcia dá uma noção do vídeo, uma enunciação que é muito interessante, que é o vídeo como oriundo de ver, né? Primeira categoria fundamental da conjugação na primeira pessoa do verbo latino videre, vídeo. A gente não faz essa relação imediata, né? E ela ainda pega uma coisa que eu até tinha abordado uma vez, que me ocorreu, que é o antônimo de ver ou de vídeo é a inveja, porque tem um radical latino, né, que é o mesmo. Aí ela diz assim, o próximo conceito que ela vai descrever é justamente inveja. A função da visão está intimamente associada ao patos da inveja, ou seja, a sucumbência do olho a si mesmo, a sua absolutização, a ausência de crítica.
daí que eu vou tentar, enfim, colocar minha pergunta, né? Porque daí, a partir disso, ela vai descrever o invejoso como sendo aquele que obtura no próprio olhar o visível. Aquele que inverte o visto, almejando colocar-se no lugar impossível do visto. O que eu queria te perguntar, então, é assim, essa obturação do olhar, para usar o teu termo, que eu acho muito interessante, seria uma contingência da própria visão, Márcia, quer dizer, algo que nós, enquanto humanos, somos suscetíveis a isso, ou esses atravessamentos também são de ordem política? Uhum. Olha, Gustavo, eu fico muito contente que você tenha lido esse livro. Eu acho que esse é o trabalho mais interessante que eu fiz na vida. No entanto, é um livro que muito pouca gente conhece. E é de uma época, digamos, anterior a todo o caos brasileiro. Em 2011, a gente ainda estava vivendo outra história política, né? E eu já falava um pouco nesse livro sobre fascismo, e olha, é um livro sobre. Eu tentei pensar politicamente o olhar, pensar o estado de exceção da imagem, né? Que é esse o subtítulo desse livro. Bom, eu também escrevi esse livro porque foi numa época em que, sendo professora de filosofia, eu fui fazer um trabalho na televisão, fiquei, enfim, fui funcionária de uma televisão durante 5 anos, e eu não sabia muito bem o que fazer com aquilo, e para mim, fazer filosofia sempre foi elaborar a experiência vivida. Então, para mim, sempre teve esse lastro existencial, né? Eu pensar a partir daquilo que de fato estou vivendo. Então, nunca tratar as coisas simplesmente como um mero objeto. Mas a televisão acabava sendo um objeto também, porque, embora eu fizesse televisão, não assistia televisão, tinha mil questões, enfim, com isso. Mas estou contando isso para pensar o quê? Para tentar responder essa tua colocação que é tão instigante. Eu acho que deveria, depois desse livro, talvez eu ainda deva, né? Tenho até vontade, de escrever um livro exatamente sobre a inveja, porque a tese, que já não sei se ficou tão bem explicada nesse livro, mas a tese que eu queria desenvolver é essa de que a cultura brasileira é, é elaborada, ou melhor, à medida que essa cultura brasileira é elaborada pela televisão, ela é uma cultura da inveja. A televisão produz essa inveja, nesse sentido de produzir esse olhar, que é um olhar devorador, que é um olhar manipulado, que é um olhar mortificado, que esse é o olhar do invejoso. O invejoso é aquele que, digamos, é o perverso, ele olha para o outro como se o outro estivesse morto. É sempre assim. E porque ele não tem a dimensão dessa alteridade, da alteridade do outro. Quando a gente olha para o outro, digamos, normalmente, fora da inveja, a gente olha com a capacidade de reconhecimento que só é possível se existe um jogo do desejo. Então, quando tem o jogo do desejo, o outro é reconhecido. É reconhecido, por exemplo, na sua beleza, é reconhecido na sua inteligência, é reconhecido na sua generosidade, na sua, enfim, as diversas qualidades que um ser humano pode ter, a gente reconhece no outro. Mesmo que a gente não goste desse outro, não aprove esse outro. Agora, na inveja, a gente olha para o outro no seu defeito, e mesmo que ele não tenha. Então, esse outro é objetificado, nesse sentido é que eu digo que ele é praticamente uma figura inanimada, ele está morto, né? Bom, e o olho, tem um capítulo nesse livro sobre o olho gordo, né? Que a inveja, na nossa tradição, é o olho gordo, né? Então, esse olho enfim, que devora o outro, né? Que é a grande magia negra, que é o olho da destruição. E essa diferença entre desejo e inveja, eu acho que é a diferença fundamental que nos é trazida pela psicanálise lacaniana, né? Então, quando Lacan leu o Santo Agostinho, aliás, nessa frase do Santo Agostinho, né? Video sed non invidio. Quer dizer, vejo, mas não invejo. Quer dizer, eu vejo, eu não invejo. É como se, ao ver, quer
Quer dizer, ver é uma potência, invejar é uma impotência. É mais ou menos isso que está em jogo, né? Bom, quando escrevi também esse livro, tentando ainda dialogar com vocês nesse quesito aí, nesse aspecto complexo desse livro, quando eu escrevi esse livro, eu queria muito falar da televisão como uma fórmula ou uma formulação categorial também. Quer dizer, a televisão não é só o aparelho, a televisão é uma instituição, ela é uma estrutura. E a televisão é uma espécie de... vou usar um termo que eu não usei no livro, mas que eu acho que poderia... Talvez até venha a escrever um artigo sobre isso. É um tecnoparasita, né, gente? Ou um vídeo parasita. Porque quando a televisão está presente, ela é absoluta. E eu, quando comecei a pensar a televisão, quando ela está presente, digo, numa casa, assim, ela ocupa todo o espaço, com o seu som, com, enfim, a imagem que faz você olhar para ela, mesmo que você não queira, né? E então eu queria falar desse televisivo, né? Desse elemento do televisivo das nossas vidas, que tem a ver necessariamente com as telas. E eu queria muito ter escrito um livro que fosse uma espécie de diálogo com a filosofia da caixa preta do Flusser, que isso acho que eu deixei bem claro no livro, né? Mas na busca por entender a caixa preta da televisão, eu descobri que, na verdade, a metáfora não era a caixa preta, a metáfora era o olho de vidro. Então, esse olho que ilude você de que existe um olho que está vendo, mas esse olho não vê nada. Então, digamos, a metáfora da inveja é justamente esse olho de vidro, não no sentido de que o outro desejo que você tem, não é isso, mas no sentido de que aquele olho ilude de que ele está vivo, quando na verdade esse olho ele não passa de uma prótese. E a televisão ela mesma é uma prótese, aí uma prótese de conhecimento, e a prótese é essencial para essa sociedade do espetáculo na qual a gente vive, nesse sentido de que ela é a nova lei, né? Então, como no direito se diz, o que não está nos autos não está na vida, e a gente pode dizer, na nossa sociedade do espetáculo, que aquilo que não está na televisão, ou no televisivo, ou inscrito aí no mundo das telas, é como se se isso que não está presente nesse território também não existisse. Então, a televisão, o televisivo, a tela, passa a ser a nova lei, a nova instância onde se inscreve o sentido das coisas todas, né? E onde é o delimitador do senso comum, inclusive. Bom, então foi muito nesse sentido que eu quis trabalhar com esses conceitos, e aí o opticário, eu queria falar não é fazer um dicionário, embora, enfim, eu queria explorar esses conceitos, tentando criar também os conceitos, que é algo que no Brasil, da minha época de formação na filosofia, por exemplo, era uma heresia você criar um conceito, porque você tinha que ser servil à fábrica de filósofos estrangeiros, né? Então, eu sempre fui, assim, como diz a Manuela Dávila, esses dias a Manuela me disse isso, ela falou assim, Márcia, você tem um defeito terrível, você sempre fala antes, só que você fala muito antes, ninguém entende, depois todo mundo começa a falar também e esquecem que você falou. Então, eu me lembro, eu me formei em filosofia, eu tinha 29 anos, me formei no doutorado, né? Eu era muito pirralha. E eu era muito livre. Então, eu sempre gostei de inventar minha maneira de ver essas coisas todas, de falar dessas coisas todas. E eu fui muito maltratada, rechaçada, vilipendiada, coisa que eu depois continuei sendo quando fui fazer política. Mas quero dizer, assim, para mim, fazer filosofia e voltando também à questão que a gente estava levantando antes, é também criar, é também fazer arte num certo sentido. É usar esse impulso criativo para tentar descortinar as coisas. Então, e aí a filosofia, às vezes, ela fica muito emperrada sendo história da filosofia. Para escrever esse livro aí e outros livros meus, eu tenho que ficar pesquisando em outras fontes.
tem que pesquisar na sociologia, na psicanálise, sei lá, no cinema. Eu vi todos os filmes que falavam de tela de televisão para poder escrever esse livro, sendo que quando a gente olha na história do cinema, tem, digamos, todo filme ele tem a sua própria teoria, todo filme é uma meta-teoria do cinema, digamos assim. Mas a televisão não, a televisão é outro jogo, né? Então, e é um jogo que joga justamente com a nossa demanda por explicação, nossa demanda por conhecimento, e ao mesmo tempo passa a ser, não é um novo esclarecimento, é um novo mito, né? Isso que é a televisão. Enfim, só que é um mito na forma de uma prótese, né, gente? E aí o celular, o computador, dá no mesmo. Sendo que a grande diferença talvez seja que agora todos nós estamos fazendo televisão e uma televisão que interage, que nem aqui. A gente está olhando uns para os outros, podendo se ver através do vídeo. Tem um jogo diferente, mas tem sempre aquele conteúdo produzido sem que as pessoas possam isso é o típico do televisivo, sem que as pessoas possam interagir com esses conteúdos. Isso era daquela era do televisivo, e isso tem tudo a ver também com a estrutura da inveja. Na inveja, a gente é impotente para interação, né? Por isso mesmo que a gente sente inveja. Podem ver quando vocês sentem inveja de uma pessoa, podem ver. Porque alguma coisa ficou ali, está morta, alguma coisa ficou intocável, alguma coisa a gente não teve acesso. Então, eu acho que é um treinamento que a gente faz nessa cultura brasileira, um treinamento não, é uma manipulação para a qual a gente é treinado, né? Não somos nós que nos treinamos, nós somos adestrados para essa posição passiva. Nosso corpo é colocado nesse lugar, esse lugar, enfim, que é do que eu chamei o estado de exceção da imagem, né? Você fica ali fixado, aprisionado, que nem naquele capítulo sobre o conto do Kafka, né? Diante da lei. Só que agora não é mais diante da lei, é diante de uma tela de televisão ou de uma tela de computador, uma tela qualquer, e ela passa a ter essa vigência de lei, né? Mais ou menos por aí. É um assunto difícil esse, É né? complexo, Eu reconheço que a pergunta também é complexa e longa, né? Essas perguntas longas meio que se autoexplicam. A gente corre o risco de fazer a pergunta, já responder a gente mesmo, tem que se cuidar, né? Me parece que isso tem muito a ver, o modo como você estava falando, Márcia, me lembrou muito das Unheimlich, do Freud, né? O infamiliar. Essa relação, o olho de vidro, né, e o olhar da boneca, da qual ele trata, o morto-vivo, a relação estrangeiro e o de casa, o palco, dentro, fora, e eu acho que tem implicações políticas importantes, bastante importantes mesmo isso. E lendo a descrição desse seu último livro, Com os Sapatos Aniquilados, Helena Avança na Neve, no finalzinho da descrição ali, diz que o livro é uma alegoria do turbilhão de violências vivido pelas mulheres de todas as épocas e lugares, lançando um olhar impiedoso para as grandes instituições garantidoras do extermínio das mulheres, a família, a igreja, a polícia, isso é, o patriarcado, e seu truculento projeto de poder. E eu olhei para isso e me lembrei ali que na tua carreira acadêmica você estudou muito Adorno, né? E me parece que eu li bem pouco, tá? do Adorno, mas do pouquinho que eu pude ler ou ter contato por outras vias, me parece que ele põe em questão essa dicotomia entre arte engajada e arte autônoma. Talvez tomando uma posição sobre a forma na arte como algo muito importante, talvez com uma relação com a negatividade ou uma estranheza na forma, como a forma estranha, como sendo algo que a própria forma está contrapondo politicamente um status quo, sem precisar trazer um conteúdo necessariamente
político que possa passar por algo como, sei lá, uma peça, um agite próprio do Bertolt Brecht, ou algo assim. Que era uma discussão importante na época, que eu me pergunto sobre como é que a gente lida com isso hoje, né? Então eu queria te perguntar isso, como é que você vê o engajamento político na arte, na literatura, se você acha que tem o risco de reduzir um pouco o efeito estético da obra quando a gente se engaja como artista, e, por outro lado, se você acha que é possível até, ou desejável, uma autonomia realmente, não, tipo, foda-se, eu vou fazer o que eu quiser, e se essa autonomia não pode se tornar ela mesma um tipo de alienação, né, pro artista. Ou seja, eu tô perguntando se você realmente considera, como parece, lendo a descrição desse último romance, considera a literatura, a arte como ferramenta política, e como é que você elabora isso no seu trabalho, no seu pensamento sobre arte? Pois é, Gil, eu acho que essa é a pergunta que a gente só pode, quando a gente tem essa prática artística, não dá para responder com a teoria dos outros. Acho genial tudo que o Adorno fala e muito complexo. Eu fiz mestrado e doutorado sobre o Adorno, primeiro a teoria estética, depois a dialética negativa, então, claro que eu aprendi muito com ele, e claro que o conceito dele de autonomia não é, imagina, ainda mais para um pensador marxista crítico como ele o conceito de autonomia dele não tem a ver com não fazer arte sem fazer política, porque para ele a arte mais autônoma, que rompe com as formas tradicionais, é a que mais faz política. Então, na verdade, o engajamento resulta justamente desse descompromisso. O compromisso vem do descompromisso. A grande crítica que a arte pode fazer vem do fato dela estar desamarrada e desobrigada de ter compromissos, né? Então, nesse sentido, os artistas, seja na pintura, seja no teatro, seja na música, que era a grande especialidade dele, quanto mais rompiam com a forma, mais críticos e mais, enfim, revolucionários, não é nem inovador, não, é revolucionário, esses artistas estavam sendo. Mas, do meu ponto de vista, na minha própria prática, eu acho que a prática artística ela acompanha a vida de cada um e as demandas da época de cada um. Por exemplo, eu escrevi 3 romances no meu passado que eles eram totalmente desengajados e que são 3 romances do que eu chamei de trilogia íntima. Que são 3 livros complicadíssimos, hiper experimentais. Teve um deles que eu demorei 7 anos escrevendo, que é um livro doido, só quem tem mesmo assim cabeça de detetive, muita paciência, tem vontade de ler aquilo. Não são narrativas, eu nunca gostei dessas narrativas com começo, meio e fim, como eu escrevi depois. Os meus 4 livros subsequentes têm começo, meio e fim, direitinho, todos podem virar filme, um deles até vai virar. Enfim, e aí, mas aquela literatura do meu começo era um exercício de liberdade absoluta, e hoje, quando eu releio, eu acho que aquela literatura está mexendo com substratos e subterrâneos, que essa literatura, digamos, mais consciente do processo mesmo da criação literária, não tem como alcançar. Então, eu continuo gostando muito da minha literatura selvagem, daquele meu período selvagem, né, da minha primeira literatura. Daqueles 3 livros, a Magnólia, a Mulher de Costas e o Manto, que o subtítulo é Ornitomance das Berenices, porque tem várias personagens chamadas Berenices. Enfim, era de uma época também que eu lia o Osmar Lins, que ninguém lê. Então, ele que me inspirava muito, assim, era a coisa que eu mais gostava na vida era Juan Rulfo e Osmar Lins. Bom, aí, claro, e naquela época, eu lancei esses livros entre 2005 e 2009, e é um período em que ainda não existe essa literatura das mulheres como está sendo feita hoje, né? Quer dizer, tinha algumas escritoras escrevendo assim, mas
digamos, foi antes, né? Foi antes. Eu escrevia desse jeito antes, agora eu escrevo de um outro jeito. Bom, mas quero dizer, eu mesma não gostava de responder a pergunta, mas isso aí é literatura feminina? Aí eu, ai meu Deus, putz, que merda, né? Isso de colocar gênero na literatura. Depois, aí eu comecei a dizer, não, é literatura feminista mesmo. É feminista mesmo, né? Como tudo que eu escrevi, eu acho que tudo que eu escrevi foi ficando cada vez mais feminista. Bom, e aí eu escrevi depois 4 livros. Acho que as pessoas me conhecem, quem me conhece mais pelos meus livros de... Tem muita gente que me conhece por conta da televisão, tem gente que me conhece por conta da política. Uma amiga minha me disse, né, que eu sou muitos heterônimos com o mesmo nome, né? Porque é uma pessoa que faz política, outra faz literatura, outra faz filosofia, outra dá aula. Assim, são muitas coisas. E então as pessoas não juntam tudo na mesma pessoa, né? Eu me lembro um dia que eu tive um ateliê um tempo em Paris e aí chegou umas brasileiras na porta do ateliê, ficaram vendo minhas pinturas. Aí elas perguntaram meu nome, aí eu disse que era Marthe Buri, aí elas falaram assim, mas você tem o mesmo nome da filósofa? E aí eu disse, é um homônimo. Engraçado, Você não assumiu eu a nem responsabilidade? consegui explicar para elas que era a mesma pessoa, porque eram duas turistas e estavam lá na vida delas. Eu deixei assim, né? Para que eu ia ficar também? O importante era a obra, não era a pessoa. Mas, enfim, quer dizer, eu acho que não é que a pessoa não importe, a pessoa importa. E, sobretudo, quando importa politicamente, né? Quando você vê mulheres, pessoas negras, pessoas, enfim, marcadas por determinados tipos de preconceito dentro do sistema capitalista patriarcal, etc., aí é claro que é legal também você dar uma força para a pessoa em si, né? Mas, enfim, parênteses à parte. Enfim, então, o que eu faço? Na minha literatura, eu vi que as questões sociais, elas acabavam aparecendo porque eu estava e fui ficando ao longo da minha vida cada vez mais engajada socialmente. Ao mesmo tempo, eu levo muito a sério o inconsciente literário. Então, eu gosto de escrever sem entender direito o que eu estou escrevendo. Eu gosto que o personagem não seja construído, mas que ele apareça. Então, nesse romance novo, por exemplo, eu noto, assim, depois que o romance ficou pronto e tudo, eu noto que tem semelhança com o romance que eu publiquei em 2016, que chama Uma Fuga Perfeita e Sem Volta. Essa personagem desse romance, ela tem características físicas, ela tem uma plasticidade física, digamos, fora do habitual, sem querer, enfim, contar muita coisa para que as pessoas não percam a vontade de ler o romance, né? Mas o personagem principal do romance de Uma Fuga Perfeita e Sem Volta também tinha a questão corporal como um tremendo problema na vida dele. E essa questão corporal implicava gênero. Mas 2016 não é um ano assim que a gente estava com o tema do gênero mais da sexualidade, eu acho, sim, isso há muito mais tempo, mas o tema de gênero e dessa forma, né, tratado assim com essa, vamos chamar assim, com esse nível de simbolização, né? Acho que era uma coisa mais rara, vamos dizer assim. Bom, então, esse romance, eu digo até que ele é uma vingança poética, ele tem muita coisa muito consciente, ele tem, isso as pessoas que lerem o romance vão perceber, que ele tem um jogo interno que leva a um determinado desfecho. Do meu ponto de vista, ele é muito ousado, ao mesmo tempo ele é super irônico. Ousado, quero dizer, no sentido de escancarar várias coisas. Obviamente, também é um romance que faz uma tremenda crítica da literatura patriarcal na sua forma de construir os personagens e de inverter jogos. Por exemplo, sempre falo isso, até escrevi isso em vários artigos, em livros, eu já citei essa história umas 30 vezes. O Edgar Allan Poe, num pequeno texto chamado Filosofia da Composição, ele fala assim:
Não existe motivo mais poético no mundo do que uma bela mulher morta. E o livro começa com um feminicídio. E depois tem o desfecho disso tudo. Mas o livro é, ao mesmo tempo, aquilo que a gente pode chamar de uma vingança poética, uma vingança literária, porque não é um livro que pretende capitalizar em cima de uma mulher morta, como a literatura masculinista fazia. Então, é um livro que vai problematizar isso, é um livro sobre violência, é um livro muito violento, pesado, ao mesmo tempo, certamente um livro, assim, eu cuidei muito desse livro, fiquei 3 anos escrevendo esse livro, ele foi muito lido e discutido com a minha editora Simone Paulino, que é da Nós, que é uma grande leitora e uma editora cuidadosa, assim, demais, tanto que se o livro tiver algum erro, nós vamos cortar os pulsos com colherinha de plástico, como dizem, porque não é para ter uma vírgula fora do lugar, mas certamente terá. Mas nesse livro eu quis realmente conversar com uma questão do nosso tempo, que é o feminicídio. Eu faço parte de um grupo, ajudei a fundar uma campanha que já está indo para o seu 3º ano, que chama Levante Feminista contra o Feminicídio. Então, para nós que estamos todo dia lidando com isso, gente, todo dia aquela notícia, aquelas 5 notícias de assassinato, 5, 6, 7 notícias de assassinato por dia de uma mulher, por ser mulher, que foi morta pelo marido, pelo companheiro, enfim, sempre a mesma coisa, e isso é insuportável. Bom, então, o meu livro trabalha com isso também, só que o desfecho da história é bastante inusitado. Agora, estou falando desse livro, no meu trabalho com artes visuais, aí já é outra coisa, porque você encontra trabalhos muito engajados, com mensagens muito diretas. Por exemplo, eu fiz uma exposição em Paris que chamava Terra Dourada. Eu comecei a fazer retratos dos presidentes ditadores do Brasil. Eu tenho uma série que eu faço desde 2020, eu fico construindo camisas dos torturadores da Comissão da Verdade. Então, e tudo isso começou, na verdade, com o retrato do Bolsonaro, com a cabeça decepada numa camisa, e camisas brancas, e estou seguindo, fazendo esse trabalho, porque eu tenho que chegar a 377 camisas, e com esses retratos desses homens. Ao mesmo tempo, eu tenho pinturas muito poéticas. Ontem mesmo, agora que eu voltei para o Brasil, fui recuperar minhas coisas e acabei descobrindo um desenho que estava perdido, que era uma cópia que eu fiz da Leiteira do Vermeer, que é um desenho desse tamanho, depois eu até mando para vocês verem, e botei no Instagram hoje, e pensei, meu Deus, desenhado com lápis, né, muito delicadinho, assim, então, que era só um exercício poético, de poética visual mesmo, e de olhar poético, né? Um exercício de ver, um exercício não era de criação, quer dizer, era também de uma criação, mas quero dizer, não era uma criação nesse sentido tão original, era só a vontade de olhar direito para uma pintura, e aí eu acabei desenhando vários Vermeer. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu adorava desenhar o Vermeer, adorava o Vermeer, e que agora, enfim, tem uma exposição que está durando o ano inteiro lá em Paris, lá na Holanda, aliás, no museu lá enfim, no museu lá da Holanda mais importante que tem, então, gostava muito de fazer esse tipo de coisa. Isso é o quê? Gostava de desenhar o próprio desenho, gostava de fiz zilhões de insetos, ou de proto-insetos, durante uma época da minha vida, fiz mais de 400 desenhos desses insetos imaginários, enfim. Então, tinha muito isso, assim, uma produção puramente desligada das questões prementes da sociedade. Mas hoje eu vejo que não tem muito como, no meu caso, assim, como isso tudo me toca muito, muito mais hoje do que no passado. No passado eu era muito mais menina, mais monja, mais solitária. Eu fui entrando no mundo e o mundo foi entrando também na minha expressão. Então,
Acho que essa é a coisa também que a gente tem que lembrar sempre, que o artista, a pessoa que cria, que inventa, que se expressa, sabe lá, que essa pessoa tem uma relação com o mundo que é uma relação existencial que vai aparecer necessariamente nas suas ações, sejam ações artísticas, linguísticas, políticas, enfim, nas ações diversas da sua vida cotidiana, nas suas ações nas suas ações éticas, inclusive, né? E então, acho que eu não sou nada contra artistas que não estão nem aí com questões políticas, porque mesmo que ele não esteja nem aí com questões políticas, você vai ler a obra do sujeito e a obra dele é muito maior do que o que ele queria fazer. Então, o resultado da obra é sempre maior do que a intenção do artista, né? Isso a hermenêutica mais básica já nos ensinou. E então, acho que é por aí. Acho que a Manuela Dávila estava muito certa, porque você adianta as coisas assim, né? Ainda no Olho de Vidro, o Olho de Vidro é de 2011, né? Mas as redes sociais nessa época não estavam nem no horizonte, assim, né? Eu mesmo fui ter um Facebook em 2012. Mas no livro você já adianta que a paranoia e a mistificação, com esses termos, né, seriam consequência direta daquela lógica da televisão, né, que você define como lógica do espectro, justamente porque ela vai se pautar nas identificações que vão setorizando os espectadores, né, que passam a se reconhecer a partir disso e viram essa legião, né? Você, anos depois, acabou sendo vítima dessa paranoia e mistificação que você alertava, antecipava no livro, né? E a gente, como se sabe, né, isso te levou ao exílio nos últimos 4 anos. Você escreveu também sobre precisamente essa experiência do exílio, né, com outro autor, que inclusive é também um ótimo candidato a ser host do podcast Esveira, a vaga está aberto, que é o Jean Willis, porque ele é artista plástico, cientista político, psicanalista, escritor, que é tudo que a gente gosta aqui e comenta, né? E nesse livro vocês realizam ali algo que eu acho que é muito próximo, na forma, pelo menos, do que você realizou com o Fernando Chuy, no livro maravilhoso chamado Diálogo Desenho. Fernando Chuy, infelizmente, faleceu ano passado, né? Mas o livro tratava de uma troca de correspondências, né? Onde vocês compartilhavam experiências, enfim. Eu vi uma entrevista do Jean Willis na TV Fórum, Márcia, onde você dizia uma coisa que você repetiu hoje aqui pra gente. O seu desenhar era o seu melhor brinquedo da infância, a coisa que você mais gostava de fazer durante a infância, né? Eu sei que a gente acabou de falar das relações de arte política, mas eu queria te levar um sentido oposto. Desenhar não é uma forma de exílio? Pois é, nossa. Então, nossa, desenhar. Aí, se a gente puder conversar essas coisas, eu vou conversar. E vocês veem se isso é editável, se vocês vão querer tirar fora essa parte. Não vamos cortar Eu- nada. Nenhuma chance. Então, quando eu saí do Brasil, que foi uma coisa horrorosa, eu comecei a desenhar. Não que eu tivesse parado antes, teve vários momentos assim da vida e teve épocas em que eu não desenhei. E eu sempre fiquei muito triste, assim, quando eu não desenhava, os períodos em que eu não desenhei foram períodos muito ruins, para mim emocionalmente. E aí, quando eu saí do Brasil, que foi tudo muito difícil, muito duro, muito feio, muito trágico, eu levei umas canetas comigo, uns papéis, uns cadernos, e aí lá nos Estados Unidos, no meio da neve, eu fiz um pedido de uma bolsa de artista, porque estava lá totalmente perdida e resolvi me achar com isso, né? E de fato ganhei uma bolsa e isso me obrigou também a fazer exposição, me obrigou a. Era uma contrapartida necessária dessa bolsa que eu tinha recebido. Mesmo quando eu fui para a França, essa bolsa ainda estava em vigência, então eu tinha essa obrigação, né? Bom, mas com certeza, levei na minha malinha, eu levei um mínimo de lápis, assim, de canetas que me permitiriam desenhar. E lá na solidão, no meio daquela neve, naquele contexto que eu não conhecia ninguém, numa situação. Eu estava numa instituição que protege escritores perseguidos. O cara que me chamou para ir para lá foi o mesmo cara que estava do lado do Salman Rushdie no dia que ele foi atacado em Nova York. Aquele cara que chama Henry Rees.
E esse cara, sabendo da minha história aqui no Brasil, de como meus lançamentos estavam sendo invadidos pelo MBL, de como eu estava sofrendo uma campanha de difamação que não acabou até hoje por parte da extrema-direita, que é uma campanha que tem tudo a ver também com os ataques do MBL, e a gente não tem como provar que foram eles que criaram essas peças publicitárias de difamação. E, enfim, isso já viralizou, e como eu sempre digo, o povo brasileiro não me conhece, a esquerda conhece mais ou menos, mas a extrema-direita conhece muito bem, enfim. E aí eu segui, enfim, desenhando. Mas tem um outro episódio que é de 2014, eu estava numa banca de doutorado da ECA, da USP, de uma artista, era uma banca de doutorado em artes. E depois que eu fiz a minha arguição, dessa garota que estava se tornando doutora nesse dia, caiu uma parede nas minhas costas no Museu de Arte Contemporânea aqui de São Paulo, o MAC da USP. Naquela época, o Brasil já estava tão complicado que eu quase morri, mas não morri. E eu não morri porque eu estava... A última professora estava fazendo a arguição e eu estava assim, debruçada, escrevendo à mão para essa garota. A arguição dela estava escrevendo à mão para entregar para ela. Eu tinha feito datilografado, enfim, impresso no computador, mas aí eu resolvi escrever à mão, porque o negócio dela era todo feito à mão. Bom, até a obra e a parede que caiu em cima de mim, tinha uma obra com 50 e tantos mil palitos de fósforo dentro de, acho que eram uns 4 ou 5 painéis de acrílico, mas a paredona que caiu, o bombeiro me disse, devia ser uns 400 quilos. E eu desmaiei, fui para o hospital, um monte de coisa, mas eu entendi, bom, e a obra toda, a tese toda chamava Área de Risco, tá, gente? Então, é uma história que eu nunca conto, assim, estou contando aqui para vocês, eu nunca conto, porque é muito louca, estranha, enfim, perigosa, então a gente tem que realmente levar a sério os esquemas de segurança. O MAC da USP não tinha segurança nenhuma para nada. Se aquilo tivesse caído em cima de uma pessoa, de uma criança, ou se eu tivesse numa outra posição, não teria sobrado nada. Mas eu estava debruçada, então aquilo não... A minha cabeça continuou, não decepou minha cabeça. Eu fiquei inteira. E aí, eu estava desenhando e eu entendi que o mundo é um livro escrito em mensagem cifrada, e eu entendi que a mensagem era, não é corra, Lola, corra, desenha, Lola, desenha, né? Então, eu comecei a desenhar a partir daquele dia muito, e escrever à mão, tanto que eu escrevi um romance inteiro à mão, uma história que até hoje ilustrei e escrevi, e um dia talvez eu publique esse livro. Aí eu comecei a fazer um outro livro, que também está quase pronto, e estou fazendo uma cópia à mão desse romance que eu escrevi à mão, e que eu não escrevi no computador, eu escrevi só à mão nesse... Depois eu mando para vocês verem também. Bom, e aí, mas isso é um procedimento estranho, porque é um procedimento que eu levo a sério, porque para mim tem a ver com é o estranho caminho pelo qual eu entendi que assim eu sobrevivo. Desenhando, eu sobrevivo. E isso é uma coisa, sim, da minha infância, e certamente tem a ver com exílio, e eu achei essa formulação que você trouxe muito boa, porque também, assim, sei lá, cada um tem a sua história, mas a minha história, a minha infância foi uma infância muito difícil, e desenhar era um lugar de paz, não um lugar de ficar tranquila. Então, e isso ao longo da vida. Então, eu ilustrei 3 livros infantis durante esse período do exílio, e os 3 agora já estão publicados. Para mim era isso, né? Voltar para casa e naquela solidão toda, naquela coisa doida assim, em vez de ficar sofrendo ou achando que eu estava no pior dos mundos, não. Eu fui lá ilustrar os livros infantis e para mim isso foi fonte de alegria. E aí eu aprendi uma outra coisa, que
aprendi uma coisa que eu já sabia, que é assim, nos piores momentos, faça coisas legais, né? Então, quando tudo tiver perdido, se você não pode fazer nada, eu pensei até que eu sou uma pessoa sortuda, né, privilegiada, porque se eu não posso fazer nada, mas eu ainda posso desenhar, então tá tudo bem, né? E aí eu espero poder ficar desenhando o resto da vida, e eu acho que é uma boa profissão para pessoas idosas também. Então, uma amiga minha disse assim: ai, Márcia, por que você não faz formação em psicanálise? Porque é uma ótima profissão para pessoas assim que vão envelhecendo e tal. Eu falei, eu não tenho. Eu gosto de dar aula, né? Então, eu vou dar aula até que eu consiga. Gosto do grupo, né? Prefiro o grupo do que uma pessoa assim dentro de eu prefiro estar na posição de paciente na clínica do que eu acho que eu não me veria tentando consertar, sei lá, ou ajudar, ou entender, sei lá, a cabeça de ninguém. Mas quero dizer, eu me imagino uma velhinha desenhando. É assim que eu me vejo. Quando eu ficar bem velha, que eu espero ficar bem velha. Agora que eu descobri que para sobreviver eu preciso desenhar, eu vou desenhar muito e espero ser uma velhinha que desenhe coisas interessantes. Esse é o meu projeto para a vida idosa, sabe? É incrível, porque você é muito coerente. Nesse livro, justamente, o Diálogo Desenho, a gente leu num grupo de leituras aqui antes da pandemia, mas até a gente entrou em contato com você, você muito generosamente respondeu pelo Insta, mas você tem um trechinho dele que é uma carta para o Fernando, que eu queria ler uma frase só, que é, a Márcia assim, Fernando, etc., contei que não desenho há meses. Não consigo desenhar quando sou capturado pelo cotidiano, suas obrigações, sua tensão. Se eu fosse desenhar o que sinto, faria enredamentos, maçarocas, montes de pelos, fios e mais fios emaranhados, sem chances de desatar esses nós. O que é muito bonito, né, poeticamente, mas ele tem uma dose de verdade dolorosa aí, né? Só que a política e o dia a dia e o cotidiano e as tensões acabam entrando sempre, né, mas como você mesma disse, o desenho talvez nem que se queira, assim como o olhar, eles não têm autonomia. Você Uhum, concordaria? concordo. Então, desenhar também é uma determinada forma de entrar em contato com o mundo, né? Porque é desenhando que a gente também aprende a pensar, né? Isso para mim sempre foi muito certo. Para eu poder ter o conceito da xícara que está na minha mão, né? Ou o conceito da mão, implica poder criar traços e descobrir qual é o design, a ideia é, que assegura que isso possa ser então chamado de xícara. Tem um desenho da xícara, o conceito da xícara é o seu próprio design, né? O seu próprio desenho. E, enfim, essa filosofia do design também é uma coisa que sempre me interessou muito e eu comecei a trabalhar com isso também no Complexo de Vira-Lata. Eu comecei a falar em design da subjetividade, né, que é um assunto que eu ando mexendo assim dos tempos para cá. Mas enfim, então desenhar tem esse caráter também de fazer a gente se relacionar com o mundo de um jeito reflexivo, de um jeito pensado. E as crianças desenham, então digamos assim, uma linguagem primitiva, um primeiro esforço de elaboração do mundo. Uma criança faz isso. Então, uma criança que não desenha é muito triste. E esse mundo hipertecnológico é o mundo da televisão, o mundo das coisas prontas, o mundo dos computadores, dos tablets. É um mundo que não, de tudo pronto, que não convida a criança a desenhar. Aqueles cadernos, aqueles livros, né? Melhor dizendo, os livros que vêm já com o contorno pronto e a criança só tem que pintar dentro. Os livros para colorir. São um negócio assim. Não é que eles sejam ruins, mas se isso vem substituir a espontaneidade da criação do traço de uma criança, é um negócio muito ruim. E, e eu acho que, por exemplo, quando eu ensino filosofia, na minha cabeça tem sempre a coisa do desenho presente, porque eu tento desenhar para as pessoas, desenhar o conceito com as palavras. Contornar fenomenologicamente, criar o ambiente, isso tudo, na verdade, é a mesma coisa que você faz quando você escreve literatura. Eu dei muita oficina literária, eu ensinava os meus participantes a pensarem fenomenologicamente. Então, pensar assim, o ambiente, o som, a cor, o cheiro, a A gente cria textura, imagens, né? as imagens, exatamente.
pensar as imagens e descobrir quais são os conceitos que estão presentes nessas imagens, porque as imagens, elas não estão isoladas dos conceitos. É claro que a produção do conceito também tem algo de projeção, mas tem também algo de diálogo com a estrutura transcendental do pensamento que a gente partilha uns com os outros, né? Então, enfim, desenhar é muito potente também do ponto de vista dessa reflexão sobre o mundo. E a literatura também depende disso, porque, na verdade, na literatura você desenha com palavras, e você vai descobrindo que não é só isso, né? Tem camadas e camadas e camadas. Eu fiz uma coisa muito louca nesse período do exílio, louca, assim, digo, do ponto de vista da obra, né? Que eu peguei um livro meu, que é um livro que saiu em 2018, que se chama Sob os Pés, Meu Corpo Inteiro, e esse livro estava traduzido para o francês, e aí eu estava lá, sozinha, com muito tempo. Imagina, você não vê ninguém, pandemia, exílio. Claro, tinha alguns amigos, mas eu passava a maior parte do tempo sozinha. E aí eu tive um ateliê, e aí peguei um pano de 6 metros por 3 metros e resolvi escrever o livro inteiro e ir desenhando esse livro. Não era uma ilustração, mas eu ia assumindo as imagens que iam surgindo, as cores que iam fazendo sentido, e tinha esse processo, quem desenha, quem pinta sabe como que é, vocês sabem, você vai descobrindo, não está pronto na sua cabeça, não tem um projeto prévio. Aliás, desenhar é fazer o projeto. Então, antes de qualquer coisa, você tem que desenhar. E aí eu comecei a desenhar, e aquilo começou a virar uma coisa, e virou um livro inteiro. Enfim, é uma obra até que eu acabei vendendo, mas uma pessoa quis comprar, acabei vendendo, porque, enfim, também isso faz parte, né? Não é um trabalho, mas estou fazendo um outro agora, estou fazendo ele em português, e aí eu fico escrevendo e desenhando, aí eu vou descobrindo signos e significantes que são importantes para mim, vou descobrindo quais são os elementos que fazem parte da minha gramática visual, vou descobrindo coisas que eu ainda não sabia que seriam importantes na hora de desenhar, e eu, sinceramente, eu me alimento pessoalmente e emocionalmente, eu me alimento muito disso. Eu fico muito feliz com essas pequenas descobertas, eu fico muito feliz de desenhar uma coisa, eu fico muito feliz de olhar para um vaso de flor e poder desenhar o vaso de flor que seja, ou desenhar o celular, ou desenhar o rosto de uma pessoa. Isso me dá uma profunda alegria. E eu sempre achei que, enfim, eu falo que é uma alegria mesmo, e acho que as pessoas poderiam experimentar essas alegrias hoje em dia, sabe? Quero dizer, no mundo em que existe tanta angústia por emoções alucinantes, efervescentes, psicodélicas, estupefacientes, eu me contento com coisas muito simples, como, por exemplo, fazer um desenho. Eu fico feliz da vida, ficou bonito, mas mesmo que não tenha ficado bonito no sentido mais clichê dessa palavra, eu fico feliz de ficar fazendo, né? Enfim, e a gente podia dar essa alegria para as crianças, né? Porque eu, quando encontro crianças, sejam da minha família, sejam de amigos, assim, eu sempre vou desenhar com elas. Ainda mais hoje em dia, eu acho que é meio que uma obrigação moral, assim, levar as crianças para desenhar num mundo em que isso já não existe tanto, né? A gente tinha um projeto, isso que eu queria contar para vocês, não sei se vocês ouviram falar. Eu tenho um amigo e a gente teve um projeto que aconteceu, acho que foi em 2011 ou 12, não me lembro mais, que chamava Desenhando SP. E a gente está agora, que eu voltei a morar em São Paulo, a gente está pensando em retomar esse projeto. Naquela época teve uma dimensão curiosa. Eu acho que hoje ele vai ficar ainda mais interessante. E qual era o jogo? Sair para a rua, juntar com pessoas que gostam de desenhar. Então a gente marcava, avisava no Facebook. E aí as pessoas apareciam. E várias situações muito curiosas, interessantes, mas assim, mesmo que não tivesse nada demais, era muito bonito olhar para o jeito como os outros desenhavam, sabe? Então, ver qual é o traço do outro,
assim, sai para desenhar a cidade. Eu fui me dando conta que as pessoas desenhavam os prédios, desenhavam as pessoas passando, desenhavam coisas impressionantes, arquitetônicas e tal. E eu gostava de desenhar o chão, as pedras, as folhas que estavam caídas, né? Então, cada um tinha um olhar, e aí você vai descobrindo também como que os outros olham para as coisas, né? Então, era muito rico, assim, do ponto de vista das trocas urbanas, e eu também sou muito apaixonada por grafite e apaixonadíssima por pichação, adoro muito. Acho que se não fosse a pichação, São Paulo seria muito cafona. Então, as grandes cidades, Essa né? opinião eu nunca tinha ouvido. Achei Eu incrível. concordo em gênero, número e grau. Nossa, eu sou apaixonada, eu acho lindíssimo. E nunca entendo por que as pessoas acham feio, mas, enfim, tem gente que acha feio. Eu acho lindo demais, acho a coisa mais bonita. Você olha a cidade assim, quando ela está toda desenhada, toda escrita, aí ela vira um texto, ela vira uma outra lírica. Então, isso me encanta muito. Eu já escrevi sobre isso, né? Já escrevi textos acadêmicos, inclusive, sobre picho, adoro, acho uma coisa genial, mas porque é uma apropriação também poética da cidade por parte de uma produção lírica, poética, literária, enfim, semiótica, que é do sujeito que não se subalterniza, né? Que é daquele sujeito que invade como um intruso o território ao qual ele não foi chamado e um território que o ostraciza, né? Então eu gosto dessa provocação e acho lindo. Você olha as ruas com essas manifestações, os prédios, os muros, é tão mais interessante. Para mim, é o que tem de mais genial em São Paulo, essa manifestação espontânea dessa linguagem que não quer o silêncio, que invade o, o território da estética burguesa, dessa planificação política da estética burguesa, né? Então é isso. Os jeitos se fazem representados, né? Pois é. Márcia, só tenho que te agradecer, deu nosso horário, infelizmente. A gente passaria aqui a noite toda conversando, né, Gustavo? É uma E conversa mais um pouco de muito, madrugada. conversa Obrigada, muito gente. gostosa. Muito Então, é obrigada. isso. Eu só quero te agradecer mesmo. Quem está ouvindo a gente, lembra de seguir a gente aí no Spotify. E compra o livro da Márcia, que segue lá no Obrigada. Instagram, porque é coisa boa. Não que ela esteja precisando do nosso jabá, que não vale muita coisa. Nós estamos indicando para você comprar, porque é para você ter um livro bom na Já tua teve casa. lançamento aqui em Porto Alegre, né? Mas tem algum lançamento marcado que a gente pode ajudar a divulgar? Teve lançamento em Porto Alegre na semana passada e vai ter lançamento terça-feira, dia 29, aqui em São Paulo, na Megafauna. Depois tem Belo Horizonte, dia 5 de setembro, 11 de setembro no Rio de Janeiro. E tem também o lançamento em Curitiba, dia 16 de setembro. Janeiro, não, 11 de setembro. 16 de setembro em Curitiba. Uhum. E tem outro em Brasília. Vai ter um monte de lançamento por aí. Eu nem estou lembrando tudo agora, não, mas o livro tá espalhado por aí. Tem gente que já leu, já tenho feedbacks. E, quer dizer, as mulheres ficam muito curiosas, né? Porque, afinal de contas, mas os homens também estão lendo, estão me dando notícias. Então, eu fico muito feliz que as pessoas leiam. Enfim, acho que todo o espaço para a literatura numa sociedade como a nossa ainda é pouco, né, gente? Então, eu agradeço muito pelo carinho de vocês, pela generosidade de falar do meu livro. Muito obrigada. A gente que agradece pelas respostas tão estimulantes e inspiradoras. Curti muito. Vai servir para o meu dissertação de mestrado lá. Vou usar as informações, elaborações excelentes. Obrigado mesmo, Márcia. Muito obrigada. Um abraço para vocês dois. Valeu. E felicidades. Abraço. Adeus. Vida longa ou desver. Beijo, beijo. Valeu. Aí, valeu.